Olá, meu caro aluno! Hoje nós vamos aprender o cálculo do MMC e o MDC. MMC é mínimo múltiplo comum, MDC máximo divisor comum. E o MMC está ligado aos múltiplos, o MDC está ligado a divisores comuns. O que é o MMC? O MMC nós vamos usar através da fatoração, nós vamos usar fatores comuns com maior expoente. Comuns e não comuns. E no MDC, só serve os fatores comuns. Então, o cálculo do MDC e o do MMC é feito pela formação, fatoração dos números e escolha oportuna dos fatores que farão parte do resultado procurado. Então, os cálculos do MDC e MMC, eles estão relacionados com múltiplos e divisores de um número. Então, de um número natural. Então, entendemos por múltiplo o produto gerado pela multiplicação entre dois números. Vejamos. Observe aí os múltiplos de um número formando um conjunto infinito de elementos. Então, nós temos aí nós observamos aí o número 30. Vamos observar aí que um múltiplo é quando você vai multiplicar, por exemplo, você tem aqui, dizemos que 30 é múltiplo de 5. Por quê? Porque 5 vezes 6 vai dar o 30. Então, este é um número natural que, com a multiplicação por 5, existe um número natural, 5, né? Existe um número natural que multiplicado por 5 resulta no 30. O número natural 6 multiplicado por 5 resulta no 30. Então, vamos ver aí os múltiplos de 3. Ó, o 0 é múltiplo de todos os números. Quando a gente procurar um comum, é excluindo o 0. Então, múltiplo de 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Então, são os múltiplos de 3. Múltiplos de 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Vai multiplicando aí pelos números naturais. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20 e assim por diante. Quais são os múltiplos de 10? 10 vezes 0, 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. 10 vezes 4. Então, são os múltiplos. Você vai multiplicando pelos números naturais. A partir do 0, 1, 2, 3, você vai multiplicando. Quem são os múltiplos de 20? 20 vezes 0, 20. 20 vezes 1, 20 vezes 0, 0. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 2, 40. 20 vezes 3, 60. 20 vezes 4, 80. Vai multiplicando. Quem são os múltiplos de 11? 11 vezes 0, 0. 11 vezes 1, 11. 11 vezes 2, 22. 11 vezes 3, 30. E assim por diante. Então, dizemos que, por exemplo, 30 é múltiplo de 5, porque existe um número natural que multiplicado pelo 5, no caso é o 6, vai dar o 30. Muito bem. Então, quem são os divisores? Olha, os divisores é considerado divisível por outro, um número é considerado divisível por outro quando existe um número que você vai dividir e vai dar a divisão exata. Então, um número é considerado divisível por outro quando o resto da divisão entre eles é 0. Então, a divisão tem que ser exata. O resto da divisão tem que dar 0. Então, divisores de 10. Olha, o maior divisor de um número é ele mesmo, tá? Então, 10 dividido por 10 dá a divisão exata, resultado 1. 10 dividido por 2. 2 é divisor de 10, porque vai dar 5. 10 dividido por 5 dá uma divisão exata. Quais são os divisores de 20? 20 dividido por 20 dá 1. 20 dividido por 10 dá 2. Uma divisão exata.
20 dividido por 5 dá 4. Divisão exata, resto 0. Então, os divisores de um número é quando você faz a continha e o resto vai dar 0. Divisão exata. Quem é o mínimo múltiplo comum? Ora, o mínimo múltiplo comum, você vai ver os múltiplos de um número e os múltiplos do outro, é o que aparece dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, você tem aqui dois números, e aí você tem os múltiplos, o primeiro conjunto de múltiplos e o segundo. O número que aparece nos dois ao mesmo tempo é o múltiplo comum. Então, nós temos aí o número que vai aparecer nos dois conjuntos. Então, é um múltiplo comum. Então, nós observamos aí os dois conjuntos, o que está em negrito é o número que é divisor comum. E nós temos aí dois exemplos, né? E você observa o que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo, é o menor múltiplo comum. E na decomposição simultânea? MMC, na decomposição simultânea, você vai decompor o número em fatores primos e o MMC são os fatores comuns e não comuns elevados ao maior expoente. Então, você dividiu aí o 20 e o 30. Ele dividido por 2, metade de 20 é 10, metade de 30 é 15. E aí, dividindo por 2, como 15 não é divisível por 2, você repete o 15. 10 dividido por 2 dá 5. Repetiu 15, agora temos 5 e 15. O 15 é divisível por 3, o próximo número primo é o 3. O 5 você repete, 15 dividido por 3 deu 5. Então, agora nós temos 5 e 5, o próximo número primo é o 5. Então, 5 dividido por 5 deu 1. Então, quem são os fatores comuns e não comuns? Então, temos aí que o 2 aparece duas vezes, então ficou 2 ao quadrado, 2 aparecendo duas vezes, depois aparece o 3 e o 5. Então, quem é o MMC entre 20 e 30? 2 ao quadrado, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60. Então, é o MMC entre o 20 e o 30. Muito bem. E o máximo divisor comum? A mesma coisa, nós fazemos os divisores de um número e de outro, e o número que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo é o máximo divisor comum. Então, nós temos aí os divisores do primeiro número, os divisores do segundo, e o primeiro número que aparece nos dois conjuntos ao mesmo tempo é o máximo divisor comum. E usando a fatoração? Usando a fatoração, o MDC são fatores comuns elevados ao menor expoente. Então, você vai ver os divisores de um número, vai ver os divisores do outro número e os fatores comuns elevados ao menor expoente será o MDC entre os dois números. Calculando a fatoração, usando a fatoração simultânea, você só vai dividir quando os dois números forem divisíveis pelo mesmo fator. Por exemplo, calculando aí o MDC de 80 e 120. 80 e 120 são divisíveis por 2. Metade de 80, 40. Metade de 120, 60. Novamente, os dois são pares, divisíveis por 2. Novamente, eu divido por 2. Metade de 40, 20. Metade de 60, 30. Tenho 20 e 30. Novamente, dois números pares. Então, novamente, eu posso dividir por 2. Metade de 20, 10. Metade de 30, 15. Agora, o 15 não é divisível por 2. Né? O 15 não é divisível por 2. Eu tenho aí o 10 e o 15. Nem por 3, mas ambos são divisíveis por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2, 15 dividido por 5 dá 3, eu paro aí, não tem mais um número comum que eu possa dividir os dois fatores. Então, eu tenho aí o MMC entre 80 e 120, aliás, eu estou calculando o MDC, são fatores comuns elevados ao menor expoente. O MDC é o 2 ao cubo, que é 8, vezes 5, 40. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer um exercício de MDC. Nós já vimos que o MDC nós só vamos dividir quando os fatores forem
comuns. Então, nós vamos fazer aqui esse exercício. O exercício, ele diz o seguinte. O exercício diz o seguinte. Temos aí a Joana. Joana vai vender 48 chocolates. Ela vai vender 48 chocolates branco, 96 de coco, 156 de chocolate ao leite. Os chocolates serão vendidos em embalagem com a mesma quantidade, sem misturar os sabores. Então, a dica é esse mesma. Nós vamos dividir em embalagens, então dividir lembra MDC. Então, nós vamos fazer aí o MDC entre 48, 96 e 156. Então, nós só vamos dividir enquanto os fatores forem comuns. Todos eles são pares. Então, vou dividir por 2, que é o primeiro número primo. Metade de 48 é 24. Metade de 96, metade de 90 é 45. Mais a metade de 6, que é 3. 45 mais 3, 48. E a metade de 156, metade de 100 é 50, metade de 50, 25, 50 mais 25, 75, mais a metade de 6, que é 3, 78. Novamente, eu tenho aí os 3 pares, os 3 números pares, então eu posso fazer a divisão simultânea pelo fator 2. Enquanto eles todos forem divisíveis pelo mesmo número, eu vou fazer a divisão. 24 metade de 24 é 12, metade de 48 é 24 e metade de 78, metade de 70 é 35, mais a metade de 8, que é 4, deu 39. 39 é ímpar, mas ele é divisível por 3, 24 também e o 12 também. Então, agora o fator é o 3. Então, 12 dividido por 3 deu 4, 24 dividido por 3 dá 8, e o 39 dividido por 3 dá 13. Então, eu tenho aqui o MDC, que é 2 vezes 2, 4. 2 ao quadrado. 4 vezes 3, o MDC é igual a 12. Então, a primeira pergunta. Qual a quantidade de que ele colocará? Qual a quantidade de chocolate que Joana colocará em cada embalagem? Então, a quantidade já está aqui, ó, 12. A quantidade está aqui, que é o MDC, que deu 12. Então, ela vai colocar 12 chocolates em cada embalagem. E quantas embalagens serão necessárias? Ora, quantas embalagens serão necessárias? Eu tenho aqui, ó, 4 embalagens com 12, 48. Eu tenho aqui, olha, 8 embalagens com 12, 96. 13 embalagens com 12, 156. Então, está aí a quantidade de embalagens. Então, eu tenho aqui 4 embalagens, 8 embalagens e 13 embalagens. Então, 4 mais 8, 12, mais 13, 12 mais 13, um total de 25 embalagens. 25 embalagens. Então, quantas embalagens serão necessárias? 25 embalagens. Ela venderá cada bombom a R$2. Qual deve ser o valor por embalagem? Ora, se ela vai vender cada bombom a R$2, se nós temos 12 embalagens, nós temos 12 bombons, na verdade, nós temos 12 bombons em cada embalagem. Então, são 12 bombons vezes R$2. Então, ela venderá cada bombom a R$2. O valor por embalagem vai dar R$24. É o que ela vai cobrar por cada embalagem. E quanto ela vai arrecadar com a venda total de todas as embalagens? Ora, se são 25 embalagens e cada embalagem vai ser vendida a R$24, nós vamos fazer essa conta. 25 vezes 24, nós vamos ter o resultado R$600.
Estão fazendo aí essa continha, então ela venderá todas as embalagens por R$ 600. Muito bem, meu caro aluno, muito obrigada por sua atenção e eu te aguardo na próxima videoaula quando faremos mais exercício. Um grande beijo e até lá!